5 hábitos da riqueza infinita de Silvio Santos. Primeiro hábito da riqueza infinita de Silvio Santos. E o primeiro é: não se importe com as críticas. Quem já acompanha o Silvio Santos há mais tempo, por isso eu estou perguntando de idade, se tem uma coisa com a qual o Silvio Santos é bem resolvido, é com a opinião dos outros, de verdade. Pense num cara destravado em relação à opinião dos outros. Chama-se Silvio Santos. Aliás, cada vez mais destravado em relação ao que os outros pensam. É que no final da sua vida, você pode ter certeza, você vai se arrepender de ter deixado de viver por conta da opinião dos outros. Você vai se arrepender por ter deixado de abrir uma grande empresa, por ter deixado de viver o seu sonho, por mais que ele te custe caro, por conta da opinião dos outros. Essa primeira sacada, esse primeiro hábito do Silvio Santos de não se importar com a opinião dos outros, já é um hábito que serviu para Jeff Bezos, é um hábito que serviu para Elon Musk, também muito criticado, e é um hábito que pode ter a mais absoluta certeza, ainda hoje. Na verdade, nos próximos 2 minutos já vai servir para você fazer algo de relevante. Amigo, se você for um cara que se curva diante da opinião dos outros o tempo todo, você não vai ter personalidade para escolher a mulher com quem você vai casar. E amiga, você não vai ter personalidade para escolher o marido que você vai escolher. Você, na hora de se vestir, vai literalmente ter sérios problemas. Na hora de você colocar a sua empresa em um novo rumo, você vai ficar esperando a opinião dos outros. Você simplesmente vai ser uma pessoa que vai andar a passos pequenos, a passos lentos, porque você o tempo todo está esperando a aprovação dos outros. Gente, sério mesmo, quando o Silvio Santos ele diz assim: não se importe com as críticas, ele está dizendo o seguinte: você não precisa da aprovação dos outros para ser ou para conquistar coisas extraordinárias. Na verdade, quando você analisa a história de pessoas de sucesso, você vai ver que essas pessoas eram pessoas que confiavam muito naquilo que elas estavam fazendo e deixaram de se importar com o que as pessoas diziam a respeito delas. A grande verdade é que se você não está sendo criticado, se você não está sendo copiado de alguma forma, provavelmente você não está fazendo nada de relevante. Tem momentos que a gente acha que pelo fato de nós sermos muito perspicazes, pelo fato de nós adquirirmos uma experiência absurda, um traquejo interessante, tem momento que a gente cai na besteira de achar que vai agradar todo mundo. Amigão, queridão, olha pra mim aqui, ó. Olha pra mim aqui, deixa eu te falar uma parada aqui bem interessante, mas bem assim, na moral, não tem jeito, não tem jeito. Se você for uma pessoa de extraordinário sucesso, você vai desagradar. Se você for uma pessoa de extraordinário fracasso, você vai desagradar. Se você for uma pessoa meio termo, você vai desagradar. Não tem como. Tem gente que fala assim, ó: ah não, Paulo, tem como sim. Se você não quer ser criticado, não faça nada. Ô amigo, já te expliquei aqui quem foi que disse que pessoa que não faz nada não é criticada, recebe porrada o tempo todo. Não tem jeito de não ser criticado. Você vai ser mais ou menos criticado, mas você vai ser criticado. E se você vai ser criticado, pega essa primeira sacada do Silvio Santos aí. Pare de se importar com a opinião dos outros. Não se importe com as críticas. Essa necessidade maluca de aprovação vai fazer você ficar parado e você não vai prosperar nunca. Tá? Ei, pare de pedir aprovação para tudo que você vai fazer. Quer fazer uma live, aí você tem que ter a autorização do João. Você quer vestir determinada roupa, você tem que ter a aprovação da moça tal, do fulano de tal. Ei, pare de viver dependendo da opinião dos outros o tempo todo. Quem vive dependendo da opinião dos outros vai ter sempre crise de identidade. Então assim, ó, quando você tem certeza de quem você é e para onde você está caminhando, não tenha medo de arriscar. Então assim, ó,
Não se importe com as críticas. Para de ficar dando ouvido para quem não está construindo nada. O cara não está fazendo o que você está fazendo, não está arriscando o que você está arriscando, não está trabalhando o que você está trabalhando, e você fica dando ouvido para esse tipo de gente? Não. Faça como Michael Jordan, faça como eu sempre gostei de fazer. Quando a pessoa fala que eu não vou conseguir, quando a pessoa fala que não dá certo, meu amigo, aí é que o pau quebra. Coloca uma coisa na sua cabeça hoje. Crítica é gasolina para você ir mais longe. Use a crítica como combustível para ir mais longe. Pare de se importar com a opinião dos outros. Sacada aí do tio Silvio Santos. As pessoas deixam de viver. Tem pessoas que pensam em tirar a própria vida só por se importar com a opinião dos outros. Sério, se você está o tempo todo se importando com a opinião dos outros, você não tem tempo para se importar com a própria vida. A verdade é essa. Então, se você vai começar suas lives, se você vai começar a sua empresa, é o seguinte: não tenha medo de sonhar grande, mas começar pequeno. Algumas pessoas sonham muito grande, mas elas não têm coragem de começar pequeno. Sonhe grande, mas tenha coragem de começar pequeno. Porque se você não tiver essa coragem, certamente é porque você está se importando com a opinião dos outros. E o primeiro conselho do Silvio Santos aí já foi justamente esse: não se importe com as críticas. Segunda coisa, pessoal, segundo hábito do Silvio Santos: não se curvar diante dos outros. Não se curve diante dos outros. Conselho do Silvio Santos, tá? Ele mesmo falando. Esses aqui eu coletei de várias entrevistas dele. Não confunda humildade com subserviência. Não confunda humildade com se diminuir diante dos outros. Não confunda respeito com submissão idiota. Quando você sabe quem você é, onde você pode chegar, pode aparecer o Papa diante de você, que você consegue falar com essa pessoa olhando nos olhos, como se estivesse falando com qualquer pessoa que você conhece. Eu não sei se você sabe, mas o Silvio Santos, ele diz assim: eu não quis ser dono de televisão. As pessoas me forçaram a ser dono de televisão. Ele tinha um programa, só que tiraram esse programa dele. E como não tinha mais espaço para ele, principalmente por ele ser um cara autêntico, por ele ser uma pessoa verdadeira, ele falou: eu tive que criar minha própria emissora. E assim surgiria o SBT. Diga de passagem, Silvio Santos partiu para cima do SBT com basicamente 50 anos de idade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, amigo. Uma sacada sobre o Silvio Santos que vai junto com essa de não se curvar diante dos outros. Primeiro, ele poderia ter ficado como uma vítimazinha dizendo: ai, não me dão oportunidade. Ai, as pessoas não reconhecem o meu talento. Ai, as pessoas... Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. A vida não se trata do que acontece com você, e sim de como você reage, queridão. Afinal de contas, ei, começa a pensar comigo aqui, começa a pensar comigo. O cara tinha 50 anos de idade. O cara já tinha uma história, já tinha dedicação a algumas emissoras de televisão. Ele poderia simplesmente ter ficado no vitimismo dizendo: depois de tanto tempo, ai meu Deus, depois de tanto tempo acabaram com a minha vida, ai eu não tenho mais oportunidade. Não, com 50 anos ele começaria a construção do maior império de sua vida, o sistema brasileiro de televisão. Ei, rapaz, você tá com 20 anos, com 30 anos, alguns aí estão com 50 e estão achando que já acabou, que não tem mais o que fazer. Deixa eu dar um recado para você: Silvio Santos construiu SBT aos 50 anos de idade. E quantas coisas mais, meu amigo, e quantas coisas mais ele construiu após os 50 anos de idade. Pare de esperar e comece a fazer. Não tá acabado, amigo. Pare de esperar a oportunidade. Não, vou esperar a oportunidade chegar. Pessoas de sucesso não esperam a oportunidade, elas criam a oportunidade. Pessoas de sucesso, elas não se curvam diante dos outros. Pessoas que se curvam diante de outras é porque elas ainda não entenderam quem elas são. Elas têm um problema sério
de identidade. Elas ainda não entenderam como o Papai do Céu, o Criador de todas as coisas, deu a elas um poder tão incrível que elas são capazes de trazer à existência aquilo que não existe. Está na hora de você sair dessa caverna e está na hora de você mostrar quem você verdadeiramente é. Ei, deixa eu te falar uma coisinha aqui. O Silvio Santos poderia ter se curvado diante dos donos de televisão que tiraram ele do seu programa. Ao invés de se curvar, ele se levantou. Se for para você se curvar, queridão, se curve diante do Pai das luzes. Se curve diante de Cristo, como eu gosto de fazer todos os dias. Agora, se curvar diante de pessoas que são iguais a você não faz o menor sentido. Trata-se inclusive de idolatria. Pare de ter ídolos que são pessoas como você, pessoas que, diferentemente de você, entenderam o poder que elas têm, entenderam quem elas são e foram mais longe do que as outras que passaram uma vida inteira se importando com a opinião dos outros e se curvando diante dos outros. Então, segundo hábito, não se curve diante dos outros. Vamos para o terceiro. O terceiro é o seguinte: seja visionário. Alguém tem dúvida aqui que Silvio Santos era e ainda é, né? Visionário? Ser visionário para mim, e acredito que para o Silvio também, é você enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. É você conseguir contemplar aquilo que outras pessoas não estão vendo, mas você é capaz de ver porque você consegue trazer à existência aquilo que outras pessoas não conseguem, porque elas simplesmente só enxergam 2 palmos à sua frente. Todas as pessoas que eu vi até hoje teriam um sucesso extraordinário são pessoas que conseguem enxergar além daquilo que está diante dos olhos. Conseguem enxergar alguma coisa além daquilo que a massa está vendo. Eu sei que tem hora que você tem algumas ideias que parecem um pouco fora da caixa, um pouco fora do padrão, mas é normal. Se você é uma pessoa que busca o sucesso, se você é uma pessoa que já percebeu que tem recursos ilimitados, você vai enxergar coisas que as outras pessoas não vão enxergar. E na construção dessas coisas, pode ser que você fale, porque quando você começa uma jornada para construir coisas extraordinárias, acredite, algumas coisas vão dar errado. Não tem problema dar errado. Tem problema você não aprender quando dar errado. Quando der errado, o que você vai fazer? Você vai pegar o aprendizado dessa jornada e você vai utilizar isso como um degrau para você subir mais rápido na escalada do sucesso. Então, o Silvio diz, seja visionário. E ele sabe quais são os riscos de ser visionário. Ele sabe disso. Ele sabe quais são os riscos. Você pode falhar, mas não tem problema de você falhar. Você está achando que a vida de Silvio Santos foi construída apenas com sucesso após sucesso? De jeito nenhum, amigo. De jeito nenhum. Ele teve intempéries no meio da sua vida. Mesmo depois de 30 anos de sucesso, você sabe que o Silvio Santos já teve algumas histórias de fracasso. Mas e aí? O que importa é como o cara reage diante do que acontece. Veja, depois de tudo que ele construiu, teve aquele episódio do Banco Pan-Americano que acabou falindo, abre aspas aqui, falindo, né? Porque depois acabou sendo vendido e tal. E mesmo assim, a postura honrada, a postura poderosa do Silvio Santos diante da situação foi uma coisa absurdamente incrível. O que eu aprendo aí? 30 anos de sucesso não garantem que você não possa ter determinados reveses. O fato de você ter muito sucesso não impede você de ter um determinado revés. Mas a pergunta é, o que você faz diante do revés? O que você faz diante da dificuldade? Tem gente que acha que já tem muito sucesso para ser humilde o suficiente para suportar determinados fracassos. Tem pessoa que já conquistou algumas coisas na vida, só que você não tem mais coragem de fracassar.
E quando você não tem mais coragem para eventualmente fracassar, você deixa de crescer. Aliás, se você não está falhando, é porque você não está fazendo nada de novo. Está na hora de você enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos. Seja visionário. Ser visionário levou o Silvio Santos para onde ele está. Foi só isso, Paulo? Ser visionário não foi. Eu estou mostrando para você um conjunto. Mas assim, nada de grande foi feito sem uma grande visão. Por trás de grandes realizações existem grandes visões. Tudo é criado duas vezes. Primeiro você cria na mente para depois acontecer no mundo real. Você quer fazer coisas extraordinárias nessa vida? Comece a mudar a sua mentalidade. Aí, para mudar a sua realidade, mude a sua mentalidade. Pega essa frase para a tua vida. É isso que faz as coisas acontecerem. Se você quer sair hoje de 5 mil reais por mês para 500 mil reais, você tem que mudar a sua mentalidade, a forma como você enxerga o mundo. E quando você mudar a sua mentalidade, o maior reflexo disso são ações diferentes. Uma das coisas que vai provar para você mesmo que você mudou sua mentalidade são ações diferentes. Porque não tem como você ter coisas diferentes sendo a pessoa que você sempre foi. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que ser uma pessoa diferente. Mude a sua mentalidade. Uma coisa nos celulares chamada update. São atualizações. Sabe o que acontece com algum de vocês aqui? Sabe o que está precisando para algum de vocês aqui? Vocês estão precisando se atualizar. Vocês estão precisando fazer um update, uma atualização de software. Tem gente que está em 2021 tentando ter sucesso com a mentalidade que ele tinha em 2001. Ei, deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu amigo. Tá na hora de você fazer update, tá na hora de você fazer atualização, tá na hora de você mudar a forma como você pensa para você mudar os resultados que você tem. Não se importe com a opinião dos outros, não se curve diante dos outros. Você ligou? É a sua vida, amigo. Seja visionário e vamos para mais um hábito do Silvio Santos. Arrisque e não se acomode. Quem já acompanhou aí o Silvio Santos sabe que, cara, ele é um cara que arrisca. Sério. O Silvio Santos é um cara que arrisca, de verdade. O Silvio Santos é um cara que arrisca. Um dos caras assim que tá sempre trazendo coisas novas. Engraçado, né? O Silvio Santos ele tem um modelo de negócio que é igual, sei lá, há 20, 30, 40 anos. Só que a mensagem dele, presta atenção que ela tá sempre se renovando. Então assim, cara, você não pode ter medo de se arriscar. Aos 50 anos de idade, era muito mais cômodo para o Silvio Santos ir atrás de um emprego. Mas hoje, ele não teria essa história linda, essa história maravilhosa para contar de verdade. Ele não teria essa história linda para contar. Sabe de uma coisa? É engraçado. Às vezes você fica com tanto medo de mudar de cidade. Às vezes você fica com tanto medo de mudar de casa. Você fica com tanto medo de mudar determinadas coisas que daqui a pouco você está simplesmente travado por todos os medos que você teve. Deixa eu te falar uma coisa, no final da sua vida, acredite, você não vai se culpar por conta dos riscos que você decidiu assumir. Na verdade, você vai... Sabe quando você para e começa a lembrar das suas brincadeiras quando criança? Sabe assim, é tão legal, né, você olhar para trás e falar assim, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, tarará, tarará, tarará. Tem gente que não teve infância, tem gente que não se divertiu, teve gente que não fez nada e não tem nada para contar. Ei, a sua vida continua passando e a minha pergunta é, você vai continuar simplesmente acomodado ou você vai assumir riscos? Tem gente que se acha muito velho para assumir risco. E o Silvio Santos, me fala. Tem gente que, porque separou uma vez, fala, não vou casar nunca mais. Tudo bem, você tem o seu direito de não casar muito mais. Mas será que não é uma trava muito grande para você colocar na tua vida? Será que você não está sendo escravo daquele sentimento lá do passado? Alguns de vocês aqui estão precisando tomar decisões. Só que vocês não tomam decisão porque vocês ficam com medo. Vocês não querem arriscar. Ei, tá na hora de você começar. Tá na hora de você começar. Se arrisca, amigo. Quinto hábito do Silvio Santos. E eu não vou parar no quinto não, vai ter hábito bônus. Tenha disposição para aprender. Cara, só muda um pouco a forma de expressar. Mas é impressionante, isso é característica de pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, elas estão sempre querendo aprender.
tenha disposição para aprender. Palavras do Silvio Santos. É impressionante, sabe? Eu olho para pessoas de sucesso e vejo que elas têm essa característica, elas têm esse hábito que o Silvio Santos comentou. Tenha disposição para aprender. Gente, sério, não foi eu que falei, foi o Silvio. Se você for analisar algumas entrevistas dele no YouTube, eu tive que ver várias para coletar hábitos. Ele mesmo falando, não foi eu que inventei. Tenha disposição para aprender. Se você é uma pessoa que tem o coração fechado para aprender, não, eu já tenho 40 anos, já tenho 50 anos, já tenho 70 anos, meu filho, já tenho o que fazer. Meu filho, você é muito novo, meu filho, você é muito novo e você não sabe como é que são as coisas, eu sou uma pessoa muito vivida. Aí você fica uma pessoa velha de verdade. Quando você olha pro Silvio Santos com 90 anos de idade subindo no palco, cara, é assustador o tanto que o cara, sabe? É assustador o tanto que a mente do Silvio Santos é uma mente jovem. É impressionante. A idade, ela tá na mente, não tá no corpo, senhor. Ei, não aceite as pessoas dizerem que você não pode aprender alguma coisa porque você tem 30 anos, porque você tem 40, porque você tem 70. Sim, deixa eu falar, cara, você tem que ter disposição para aprender. O quinto hábito do Silvio Santos é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Sexto hábito, falei 5, mas vou falar sexto hábito. Não existe ganho fácil. A sexta lição que você vai transformar num hábito. Se você ficar esperando as facilidades da vida, você nunca vai conseguir fazer nada. Cara, ter essa consciência não é criar uma mentalidade negativa. É saber, amigo, que se fosse fácil, todo mundo faria. Não, fala a verdade. Se fosse simples, se fosse uma coisa bobinha, extremamente fácil, você acha que não estava todo mundo andando de Ferrari? Estava todo mundo andando de Lamborghini? Estava todo mundo andando de Porsche? Fala a verdade. Se fosse fácil como as pessoas pensam aí, como as pessoas pintam, não estaria todo mundo morando nas melhores mansões de Alphaville, não estaria todo mundo andando nos melhores carros. Ei, se fosse fácil, todo mundo faria, queridão. Todo mundo faria. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Não pare quando você estiver cansado. Pare quando você estiver terminado. Porque todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na barriga. Ei, a minha pergunta é: quem é você depois do primeiro soco? Pessoas de sucesso, elas passam por fracassos. Só que elas entendem que o fracasso é um verdadeiro degrau para que elas possam chegar no sucesso que elas sempre sonharam. Se ele não interessa, meu amigo, não interessa onde você parou, não interessa quantas vezes você falhou. O que interessa é que é sempre possível e necessário recomeçar, como já disse o poeta. Então hoje é dia de recomeço. É impressionante como a vida testa quando você cria uma coisa nova. É só você instalar um hábito novo, é só você querer buscar coisas novas, que a vida vai vir e vai te testar. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, senhores, em todas as jornadas em que eu consegui virar e ter sucesso foi, cara, sempre veio depois de um mar de tempestades. Uma coisa que eu aprendi é que sempre, após uma noite escura, vem um sol brilhante. Sempre depois da tempestade vem a brisa. E eu sei que hoje pode ser o seu dia de tempestade. Hoje você pode estar vivendo aquilo que eu estou chamando aqui de noite. Mas, amigo, por isso que eu sempre digo, o sucesso exige hábito e não admite desculpas. Depois da insistência, depois da persistência, chega o mar de calmaria. E hoje é o dia de você começar de novo. Hoje é dia de recomeço. Um recomeço diferente. Um recomeço com mais força, um recomeço com mais poder. É impressionante como você pode construir coisas extraordinárias a partir da persistência. A partir de você fazer o que as outras pessoas não querem fazer todos os dias. Se ligou? Sétimo hábito. Faça sempre o seu melhor. Não interessa, amigo, se as pessoas estão te olhando ou não. Não interessa se o seu, abre aspas, patrão está olhando o que você está fazendo ou não. Faça sempre o seu melhor. A minha pergunta é: você tem feito o seu melhor na sua empresa? Faça o que tem que ser feito. Faça o seu melhor. Sabe, 5 centímetros a menos de energia no negócio pode fazer o seu negócio ruir. Ei, dê o seu melhor.
Acredite, o seu cérebro é capaz de responder a você se você está dando o seu melhor. Tem pessoas que estão o tempo todo economizando as coisas extraordinárias que poderiam estar fazendo. E aí, por essa razão, a pessoa não tem sucesso. Pessoas de sucesso estão sempre dando o seu melhor, não tem conversa. Estão sempre, independente de quanto elas estão ganhando, independente de qualquer coisa, elas estão sempre fazendo o melhor.